Salve, salve amigos, todos bem? Esse é o canal Saúde Financeira, eu sou Wesley. E se você é uma pessoa que quer sair das dificuldades financeiras, ter melhor saúde financeira, então você está no lugar certo, onde aqui nós iremos tratar uma série de assuntos para melhorar a sua vida financeira. Bom, nesse vídeo, se você entrou nesse vídeo pelo título, né, sabe por que você não consegue sair das dificuldades financeiras? Nós iremos debater justamente isso. O porquê a maioria das pessoas elas entram em transtornos financeiros, em problemas financeiros e quase num looping aí que nunca consegue sair das dificuldades financeiras. Então nós iremos tratar hoje nesse vídeo, dentro de uma série de outros, né, mas com vídeos que nós podemos aí abordar de forma simples, de forma bem fácil de sair, de você conseguir sair das dificuldades financeiras e ter maior independência financeira, né? E aqui eu já vou começar falando, já vou começar aí batendo direto quais são as causas dos nossos problemas financeiros, né? E a primeira delas, de fato, é a falta de um bom planejamento financeiro, né? Por quê? Por que isso acontece, né? Porque todos nós trabalhamos, a grande maioria, a grande parte da população aí trabalha, tem seus rendimentos, porém muitas delas, né, até aí os números mostram que a grande maioria dos brasileiros estão endividados, estão em grandes problemas financeiros e o maior problema disso, o que agrava, pessoas muitas vezes que têm até bons salários, as pessoas ganhando bem, né, com dificuldades financeiras. E aí a gente vai partir desse princípio. Se pessoas que têm bons salários, têm bons rendimentos, tá com grandes problemas, endividados, imagine as pessoas assalariadas com salário mínimo, ou às vezes até menos que isso. Como vai sair, né, como vai sair desses problemas financeiros? Tem como, ganhando pouco, ganhando um salário mínimo, se manter, ter uma boa saúde financeira? Sim, é possível sim, né? Como eu havia mencionado no vídeo anterior, um outro vídeo que nós gravamos, fazendo a apresentação do canal, fazendo a minha apresentação, eu sou formado em educação física, eu sou profissional de educação física e boa parte da minha vida profissional, da minha vida acadêmica, eu tive sim alguns problemas financeiros onde eu imaginava que o grande problema era o salário de um profissional de educação física. Pô, ganha pouco, ganha mal. Como ter uma vida, uma independência financeira? Eu tinha muito isso. Eu falava, preciso ganhar mais, o que fazer para ganhar mais? E com o tempo você vai amadurecendo, vai melhorando, vai se aperfeiçoando, você tem um rendimento maior. E mesmo assim eu via que minha vida financeira continuava ruim. Até que eu inicio todo um processo para melhorar meu conhecimento, principalmente no que diz respeito à gestão. Que tal? Aí a gente vai entrar nesse primeiro ponto. Se eu quero sair das minhas dificuldades financeiras, eu preciso adquirir conhecimento. E se você está aqui assistindo esse vídeo, você já está adquirindo conhecimento, você está aprendendo. Nós iremos aprender muito nos vídeos do canal. Então, o primeiro passo é justamente esse. Eu preciso aprender a manipular meu dinheiro. Eu sou o controlador nesse caso. Eu não posso deixar nunca o dinheiro me controlar. E esse é o grande problema. As pessoas deixam o dinheiro ter controle de toda a situação. E aí, muitas vezes, as pessoas vão entrar em crises financeiras, né? Então, um ponto a ser tratado. Então, eu preciso saber, de fato, quanto eu ganho. Esse é um ponto importante, quanto eu ganho. Porém, isso não é tão difícil, porque o que eu ganho são os rendimentos que a empresa paga, que o prestador de serviços, né, a pessoa que eu presto serviços me paga, independente aí do ramo, da área, da situação que você exerce os seus rendimentos, né? Aí um segundo ponto, que é mais importante do quanto eu ganho,
é quanto eu gasto. Quanto sai mensalmente dessa renda, né? Quais são os meus custos? E aí eu preciso entender o que é meus custos e o que são os meus gastos. São coisas diferentes. Se eu tratar tudo igual, custos, gastos, eu já sei que essa pessoa não tem nenhum planejamento financeiro, não tem a mínima ideia disso, e ela vai cada vez mais se afundar em dívidas. Por quê? Quando eu falo de custos, custos são na maioria das vezes fixos. Porque na maioria das vezes, alguns custos podem até ser variáveis. Mas, por exemplo, se eu pago aluguel ou prestação do meu imóvel, eu sei que aquele custo é fixo. Então, todo mês ou durante um período, se for um aluguel, a cada tempo pode ter aí uma renovação de contrato onde altera os valores, mas eu sei que durante um período o valor é fixo. Então, se essa pessoa paga um aluguel, sei lá, de 500, 600, 1.000, 1.500, independente do valor, eu sei que todo mês é aquele valor que a pessoa vai pagar. Isso é um custo. Outros custos como internet, que costuma ser um custo fixo, né? Custo de telefonia. Alguns custos já são um pouquinho variáveis, como água, luz. Esse daí vai variar conforme o consumo, né? Mas são valores que são fixos, são custos fixos. Se a pessoa paga escola do filho, cursos que ela possa estar fazendo, tudo, isso é um custo fixo. Então a gente vai tratar isso como custo. Agora, gastos é a grande armadilha que nós temos para nos endividarmos, para nos afundarmos nas nossas finanças. Por quê? O gasto, lógico, ele é variável, mês a mês eu vou ter um gasto diferente, né? E ele é tudo aquilo que pode ser necessário, como pode ser algo extremamente desnecessário que pode afundar as nossas dívidas. Quer ver? Por exemplo, se eu falar para você, vai agora, abre seu armário, seu guarda-roupa e vê uma série de objetos que você comprou e não usa. Todo mundo tem em casa. Uma série de coisas que comprou, gastou, às vezes até um valor alto, e está lá parado, não usa. E esse é um gasto importante. Tem outros gastos que são necessários. Gastos como a compra do supermercado, né? São gastos necessários, esse sim, mas ainda assim deve-se tomar cuidado. É necessário ir ao mercado, mas fazer uma compra básica. Os cuidados que deve-se ter em não ir ao mercado e encher de coisas supérfluas, que vai só aumentar os seus gastos e com isso vai comprometer os seus ganhos. Quando eu faço o balanço de quanto eu ganhei e quanto eu gastei, sendo ele com custos, eu começo já a ver o meu lado financeiro, meu planejamento financeiro no vermelho. Então, por isso que é muito importante fazer um planejamento para que esse balanço fique sempre no azul. Eu sempre tenha um rendimento maior do que meus gastos. Depois a gente ainda em um outro vídeo ainda vou entrar de forma mais específica, né, de como a gente consegue fazer esse balanço ser positivo, tá? Um outro ponto que é tão importante quanto eu não ter um planejamento, né, que aí nós vimos, eu iniciei falando dessa questão dos gastos, é o descontrole emocional. A questão emocional, ela é sim um grande inimigo das nossas finanças. Tá, pô, mas como assim a questão emocional? O que tem a ver minhas emoções com meus gastos? Tudo, tudo. Porque, por exemplo, a gente tem muito o lance, o ponto de que eu trabalho a semana inteira, tô nervoso, tô cansado, tô estressado, eu mereço. E aí vai. Quando eu falo eu mereço, olha, esse é um ponto muito importante a se discutir. Porque a pessoa vai falar, eu mereço, trabalhei o dia inteiro, eu mereço uma pizza, eu mereço um iFood, vou comprar um lanche, uma comida japonesa, tal, e por aí vai, né? Só que normalmente esses gastos estão fora dos seus orçamentos. E isso vai se somando. E qual que é a grande armadilha, qual que é o grande ponto?
O meu rendimento, meu salário, eu sei todo mês quanto ele ganha. E ele vem em um único momento naquele mês. Ou pode ser dividido quinzenalmente, mas assim, eu sei que ele tem um ou dois momentos ali naquele mês que vai entrar. E esses gastos, eles podem ser diários. Então se eu começo a somar, então eu gasto R$ 20 num lanche, 40, 50 reais numa pizza, é um transporte de aplicativo que eu vou utilizar. Na soma desses gastos, você cria aí uma bola de neve que quando você vai ver, quando você depara, se você não é uma pessoa controlada, você vai ver que você gastou muito mais do que você pode, muito mais do que os seus rendimentos. E o seu balanço vai para o vermelho. Um pouquinho, muitas vezes não. Vai vir um enorme, né? Um enorme aí, um número devastador, e você vai ficar no vermelho. Daí vai ter que pegar de alguma forma meios que vai transformar a sua vida. Se é uma pessoa mais nova, vai transformar. Se é uma pessoa já com mais idade, já transformou numa situação que para muitos pode se tornar muito difícil, né? Que a pessoa vai começar a utilizar o cartão de crédito, o cheque especial, uma série de atributos aí para pagar dívidas, e vai começar a se tornar assim, uma situação onde ela sabe que todo mês ela tem que pagar, e o salário dela nunca é o suficiente. E aí a gente vai utilizar um termo que já até tem aí em ótimos livros. Eu vou falar muito de livros aí, tanto com um contexto filosófico, quanto outros livros com contexto mais técnico, né? Mas citando até o livro Pai Rico, Pai Pobre, que utiliza o termo corrida dos ratos. Que veja, o que significa essa corrida dos ratos? Nada mais é do que a pessoa que trabalha o mês todo, ela trabalha o mês todo esperando o pagamento dela. Trabalhou ali desde o primeiro até o último dia do mês esperando o pagamento. Quando ela recebe, ela usa o pagamento dela para pagar as dívidas. Ela tem as dívidas a ser paga. Quando ela terminou de pagar as dívidas, se ela ainda está numa situação relativamente que ela consiga pagar tudo e ficar no zero, ela vai iniciar o mês seguinte sem um centavo, tudo bem, sem dívida, mas sem um centavo. Só que ela necessita fazer compras, ela precisa adquirir coisas do seu dia a dia e tal. Só que o pagamento já foi pagando as dívidas do mês passado. Então ela vai utilizar o cartão de crédito, vai usar de repente até um empréstimo, alguma coisa, e isso começa a se tornar um ciclo, porque ela vai usar todo o salário para pagar as dívidas, terá que fazer novas dívidas, vai esperar o próximo salário para pagar as dívidas que já fez, chegou aquele salário, então ela vai ficar num looping, vai rodar. Ou seja, essa pessoa vai acordar todos os dias, cedo para trabalhar, cansado, estressado, sabendo que o salário que ela nem recebeu já está comprometido, já está gasto. E aí ela vai entrar numa questão emocional. Por que eu falei que o descontrole emocional é um grande problema? Porque essa pessoa vai para o trabalho, ela vai sair do trabalho cansado, estressado, tem que enfrentar trânsito, tem que enfrentar o transporte público lotado, e isso daí vai gerar uma série de desconforto. Essa pessoa que trabalha o dia todo, passa em frente a uma lanchonete, uma sorveteria, ela se dá o direito de comprar, né, tomar um sorvete, tomar uma cerveja, um chopp, tomar um vinho, sei lá, o que ela gostar. Para quê? Para ela minimizar um pouco esse cansaço, esse estresse que ela tem no dia a dia. Só que isso não é um dia que ela vai tomar um chopp numa sexta-feira com os amigos que aliviou, beleza, agora eu consigo chegar até o final do mês. De repente ela vai criar um hábito de fazer isso daí mais vezes. Ou de repente a pessoa vai passar em frente a um shopping, vai ver uma roupa, ver um calçado, vai comprar porque acha que merece, e por aí vai. As dívidas vão aumentando e dificilmente essa pessoa vai ter um aumento salarial.
né? E até o aumento salarial também pode ser uma armadilha que a gente também pode discutir isso daí em um outro momento. Tá? Então, essa questão de você receber, gastar todo o dinheiro, esperar o novo pagamento e estar preso num loop, vai fazer com que você, tudo que você precisar adquirir, você vai ter que fazer com novas dívidas, porque você não tem dinheiro para pagar à vista aquilo. E olha o grande problema que tem. Você vai jogando sempre para frente, vai jogando para frente. E aí aquele momento que você acaba gastando por impulsos, aquela autocompensação, eu trabalho, então eu mereço. Tem muito, e aí entra um outro panorama emocional, a questão do ego. Às vezes a pessoa trabalha num ambiente que vê todo mundo ali bem, né, aparentemente, né, a pessoa bem, feliz, vestido bem, se veste bem, ótimas roupas, ótimos calçados, a pessoa não quer ficar para trás, vai comprar, fala, pô, também trabalho aqui, eu mesmo, por que eu não mereço? E aí é um outro grande problema, que a pessoa vai querer mostrar, passar que tá bem, que vive bem. Às vezes aquele cara que, pô, vive comendo fora, boas roupas, posta aí nas redes sociais viagens e tudo mais. Às vezes a pessoa nas redes sociais é o sonho de consumo. Todo mundo quer ser a pessoa. Só que quando esse cara chega em casa, deita na cama, põe a cabeça no travesseiro, o cara fica desesperado. Puta, como eu vou pagar a dívida? Como eu vou pagar aquele boleto? Como eu vou pagar o meu cartão? O cara vai empurrando. Lá fora é sorriso de orelha a orelha. Mas quando ele tá sozinho no seu íntimo, cara, não é o que nós chamamos de saúde financeira. Pelo contrário, é uma coisa que pode causar até sérios problemas mentais aí. O cara tem um descontrole, né, muito perigoso. Então, são esses cuidados, principalmente com redes sociais, né, não deixar se enganar de querer ver, querer acompanhar pessoas que mostram tutoriais para enriquecer tudo mais do dia para noite. Não é assim. As pessoas conseguem muito bem mudar de vida, mudar o status social. Só que não é do dia para noite. Isso a gente tem que ter consciência, tem que ter em mente. Se você quer mudar a sua vida, isso vai ser aos poucos, com a questão mesmo de você mudar os hábitos, fazer as coisas certas, corretas, né? Controlar o seu emocional. Um cafezinho não vai me deixar mais rico ou mais pobre. Lógico que não. Ninguém vai ficar pobre por tomar um cafezinho. Agora, se o cara tomar todos os dias naquela padaria chique e tudo mais, olha, o cara tá perdendo de reservar um dinheiro aí, fazer um investimento, e aí dentro de alguns anos o cara tem um patrimônio importante, tem uma reserva financeira importante, né? Uma reserva de emergência que pode aí garantir para ele até oportunidades melhores lá na frente. Então, a grande questão acaba sendo essa, certo? Em resumo, o que nós precisamos fazer nesse ponto, né? Um bom planejamento financeiro. Vocês vão ver num outro vídeo que eu vou postar aqui, como elaborar um planejamento financeiro. Eu vou detalhar ele passo a passo, mas ter um bom planejamento financeiro e controlar as suas emoções. Poxa, mas isso daí é simples, tá? Mas como eu vou controlar? Como eu vou controlar as minhas emoções? Poxa, às vezes eu só vou perceber que eu gastei depois que eu já tô com o que eu comprei em casa. Como eu vou fazer isso daí? Turma, olha, eu vou basicamente só umas dicas simples, né? Que eu falei, esse canal, a ideia é a gente elaborar, trabalhar com coisas simples, tangíveis, que eu consiga fazer. Não adianta eu chegar para você, como tem, é muito legal que a internet ela nos mostra isso. Tem uma série de canais que fala sobre finanças, vai mostrar, quando você chegar a 1 milhão, sua vida muda, quando chegar a 500 mil, 100 mil, tal. Não, eu tô falando para você, assalariado, que hoje não tem nada. Eu quero falar com você, né? Tudo bem que a gente vai trabalhar também, quem tem outras situações financeiras, tudo mais, mas profissionais aí que
trabalha, tem seus rendimentos e não consegue ter um patrimônio. Cara, o que é o patrimônio? Aquele dinheiro que eu consigo reservar, que eu não vou utilizar ele, que eu vou guardar ele futuramente para alguma coisa, para minha aposentadoria ou algo do tipo. Então assim, se você não tiver um patrimônio financeiro, de repente é porque você não está fazendo o básico. Então a gente vai conversar aqui sobre o básico mesmo. Se amanhã ou depois de alguns anos você chegar aos seus 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, isso será consequência. Mas o começo, tudo tem um começo. E esse começo é aqui, né? É agora, nesse momento. Então, só para a gente pegar aí uma forma de tentar controlar esse lado emocional, primeiro passo, elaborar um planejamento financeiro. Veja os nossos próximos vídeos, você vai ver como elaborar esse planejamento, tá? Estabelecer metas. Você tem que ter metas. Não adianta só guardar dinheiro. Tá, eu tô guardando dinheiro. Pra quê? Não, eu tô guardando dinheiro porque eu quero ter mais dinheiro. Não! Faça uma reserva de emergência. O que é essa reserva? Olha, se você não tem nada, guardar 50 reais, cara, se você tiver amanhã um problema que precise de 50 reais, você não vai precisar pedir emprestado, pegar do cartão nem nada. Você já tem aqueles 50. Se no mês seguinte você conseguir guardar mais 50, você já tem 100. Se você investir esse 100, você já tem uns juros compostos trabalhando ao seu lado. Então no mês seguinte você vai ter 100 mais aqueles juros. Então parece, mas isso daí é loucura, 100 reais, o que eu vou fazer com isso daí? Pessoal, ninguém entra numa falência financeira gastando 100, 200 reais. Mas se ele fizer isso daí todo mês, depois de alguns anos, essa pessoa está no fundo do poço. Faz o contrário. Ao invés de gastar 100 a 100 até chegar no fundo do poço, começa a juntar 100 a 100 até você atingir suas metas, né? Traçar objetivos. Trace seus objetivos. O que você quer? Eu quero comprar meu imóvel. Eu moro de aluguel, eu quero comprar meu imóvel. Então, vamos ter isso como objetivo. Eu quero comprar meu automóvel ou trocá-lo. Beleza, eu tenho isso como objetivo. Porque se eu quero fazer uma coisa como essa, eu já começo a pensar duas vezes se eu vou realmente comprar aquele tênis de R$1.000. Se eu vou comprar aquele iPhone. Será que eu vou comprar um iPhone se eu tenho o objetivo de comprar minha casa, comprar meu automóvel? Eu já começo a mudar um pouquinho, começo a controlar um pouquinho mais os meus impulsos emocionais. Começa a guardar, começa a investir, renda fixa, renda variável. Eu vou explicar cada um desses para vocês, qual que é a diferença de renda fixa, renda variável. Mas para você que está começando, uma renda fixa, para que você comece a aprender, né? Um cofrinho dos bancos virtuais, aí dos bancos que nós temos, Nubank, Banco Inter, uma série, o PicPay, uma série de bancos aí que tem os seus cofrinhos, porquinhos, mas cada um tem sua nomenclatura diferente, mas que vai render mais do que a poupança. Não vai guardar na poupança, que também, pelo amor de Deus, hoje em dia deixar o dinheiro na poupança ou debaixo do colchão, melhor deixar debaixo do colchão, que pelo menos você não vai precisar gastar dinheiro com a internet para pegar, resgatar seu dinheiro. Deixa ali debaixo do colchão que vai render mais. Então esquece poupança. Vamos falar de rendas que realmente vai fazer o seu dinheiro render, né? Pois bem, e pensando em tudo isso, né, começou a guardar, começou a traçar suas metas, ter seus objetivos, né, você começa a criar esse hábito de guardar dinheiro. E aí, com o tempo, isso daí é uma bola de neve. Vai de pouquinho em pouquinho, se você não vê diferença, isso daí, quanto mais novo começar, melhor. Mas putz, eu já tô velho, entre aspas, já tô velho. Não, você deve começar. A única diferença é que você tem que começar agora, tem que começar já. Mudar alguns hábitos, ver quais estão sendo seus gastos
supérfluos, e aí você mudar isso daí, começar a trabalhar melhor com as suas dívidas. Eu vou falar também muito de livros, vocês vão ver que tem livros que assim trata tanto da questão filosófica como O Homem Mais Rico da Babilônia. Pô, esse livro é uma leitura quase que obrigatória para as pessoas. Como muda a forma de você ver o dinheiro, né? Como você pode sim mudar a sua vida se você tiver uma organização, né? Na vida tudo é organização, né? O que vai para frente que não tem organização? Alguém conhece uma empresa que é totalmente desorganizada e vai ter rendimentos, que ela vai prosperar? Eu tô falando, a gente tem que tratar a nossa vida como uma empresa. Então, se a gente fizer isso daí, com certeza vocês vão ter melhora na sua vida financeira, vão eliminar suas dívidas, vão conseguir prosperar, investir, fazer seus investimentos, ter uma carteira variável com renda fixa, renda variável aí, né? E vão conseguir ter a melhor saúde financeira. Certo, galera? Então esse é o vídeo que eu queria tratar com vocês, conversar com vocês. Peço para que vocês deixem aí um like, façam os comentários, ajuda muito a gente poder conversar, debater, sempre importante ouvir a opinião de vocês. Compartilhe o vídeo, ajuda muito a gente poder aí ajudar mais pessoas a sair dessa crise financeira aí, crise pessoal, né? E fazer as pessoas prosperar. É isso que nós temos como objetivo, melhorar a vida, a saúde financeira das pessoas, tá bom? Então, amigos, uma ótima vida para todos, muita saúde e vamos lá. Tchau, até mais.